Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre uma determinada atitude dos sujeitos, das pessoas, intitulada comportamento de manada. Mas não sou eu que vou abordar esse assunto não. Eu convidei, para tanto, o professor Léo Paim, que vai falar para vocês sobre esse tipo de comportamento, buscando aí relacionar o mesmo com a questão do esporte. Vamos lá? E aí pessoal, tudo bem? Professor Leandro Paim aqui. Recebi o convite do meu amigo professor Wellington para vir falar um pouquinho com vocês sobre alguma coisa relacionada ao esporte, nesse novo projeto dele, que é o canal do YouTube, que com certeza vai ser um sucesso. Bom, eu resolvi falar sobre algo que eu tenho tido uma vivência muito próxima nesses últimos tempos, que é a questão da psicologia. Especificamente a psicologia do esporte. Vamos estar falando hoje sobre algo que está intrínseco no meio esportivo, porque o meio esportivo pressupõe multidão, que é o comportamento de manada. O que seria esse comportamento de manada? Bom, o comportamento de manada nada mais é do que o seguir a multidão. Isso acontece em diversos âmbitos da nossa vida diária, mas como eu falei, no meio esportivo é muito fácil de se observar esse fenômeno, porque a maioria dos esportes pressupõe que vai existir ali uma multidão. Por exemplo, no esporte hegemônico do Brasil, que é o futebol, a multidão é uma característica do futebol. Então, um exemplo de um comportamento de manada na vida cotidiana, na vida normal. Você vai jantar. Você tem lá duas opções de restaurantes, na mesma esquina. De um lado, um restaurante que está vazio, e de outro lado, um restaurante que está cheio. Para qual você vai? Bom, na maioria das vezes, o indivíduo, ou você, vai escolher o restaurante que está mais cheio. Por quê? Bom, a nível de subconsciente, o seu cérebro ele entende o seguinte, que se um lugar está cheio e outro está completamente vazio, é porque as pessoas que estão no lugar que está cheio têm alguma informação que você não tem. Então você acaba subconscientemente optando pelo lugar que está mais cheio. Um outro exemplo de um estudo bem legal que trata sobre o comportamento de manada é uma experiência que acontece dentro de uma sala. O indivíduo entra numa sala sem nenhuma informação, a porta é fechada e dentro dessa sala estão várias pessoas sentadas em semicírculo. Ao som de um bip, as pessoas do semicírculo levantam. Ao som do mesmo bip, as pessoas do semicírculo sentam. O indivíduo que entrou na sala, que é o indivíduo que está sendo estudado, né, o sujeito da pesquisa, ele, com o passar do tempo, na grande maioria das vezes, 99,9% das vezes, por assim dizer, acaba entrando no mesmo comportamento do resto da sala. Ele passa a levantar quando o bip toca e ele passa a sentar quando o bip toca novamente. A gente tem também, né, hoje em dia, pegadinhas com esse tipo de comportamento. O indivíduo entra num beco, e nesse beco vem vindo uma multidão de frente que passa a correr desesperadamente. O que o cara que está entrando no beco faz? Corre também, sem nenhum motivo, sem saber por que estão todos correndo, ele simplesmente corre, age de maneira desesperada como a multidão está agindo. E na pegadinha nada está acontecendo, né? Simplesmente a galera corre e o cara sai correndo. Então esse é um exemplo prático de comportamento de manada. Mas por que a gente faz isso? Porque nós temos, como seres humanos, uma coisa chamada impulso de sociabilidade. Nós, seres humanos, temos uma tendência de sermos sociáveis. Nós queremos fazer parte de algo. Nós temos uma necessidade muito grande de estarmos incluídos em alguma coisa. E nos sentimos extremamente desconfortáveis quando não estamos. Esse é o motivo de você escolher o restaurante mais cheio. Mesmo você sabendo que você vai esperar mais para receber sua comida, que você vai ter mais dificuldade para conversar, porque um restaurante cheio, as pessoas estão conversando, fica mais difícil de ouvir a outra conversa. Mesmo assim, você vai escolher o restaurante mais cheio, porque se você ficar do lado do outro restaurante, você vai estar o quê? Sozinho.
e você não se sente, nós seres humanos, não nos sentimos confortáveis em um ambiente vazio, estando de fora. Esse é o motivo pelo qual o comportamento de manada ocorre. Além disso, no meio esportivo, o que a gente tem que influencia a ocorrência do comportamento de manada? As multidões. Vejam bem, se estamos na multidão, nós deixamos de ser nós mesmos e passamos a ser a multidão. Eu deixo de ser Leandro Paim e viro mais um na multidão. Quem sou eu? Para me identificar, muito mais difícil. Isso faz com que eu tenha uma perda de responsabilidade individual. O que isso implica? Implica que o cara está lá na multidão, ele se sente menos constrangido a xingar alguém. Ou seja, ele acha que ele pode xingar uma pessoa e que vai ficar por isso mesmo. Porque na maioria das vezes realmente fica, né? Então é muito comum no meio esportivo o quê? Num jogo de futebol, o juiz faz alguma coisa errada. O que a torcida faz? Qual é o primeiro grito que você vai ouvir? Ei, juiz! Você já sabe, não vou falar. O cara também vai se sentir muito mais encorajado, por assim dizer, a xingar um bandeirinha, se ele marcar um impedimento, que às vezes até estava certo, marcou de maneira correta, mas o cara não quer nem saber, né? Quer xingar o bandeirinha. Entre outras coisas, o indivíduo também pode se sentir muito mais encorajado a agredir fisicamente alguém. Por isso que a gente vê tantas brigas, né? Nas arquibancadas, coisas que às vezes o indivíduo em situação isolada, ele sozinho, não teria essa mesma coragem, não se sentiria tão motivado a ter esses comportamentos agressivos. Mas como a multidão fornece um anonimato, o indivíduo se sente encorajado a agir de tal maneira. Então vamos analisar o seguinte, que o comportamento de manada ele não é só negativo, não vai nos trazer apenas coisas negativas, mas também pode nos trazer coisas positivas. Então temos aqui efeito negativo, que eu já falei, que é a questão da agressão, briga generalizada, agressão verbal, agressão física. Tem um exemplo muito bom também sobre um efeito negativo, que foi de uma menina do Rio Grande do Sul. Isso aconteceu uns 2, 3 anos atrás, durante o jogo do Campeonato Brasileiro. Ela, torcedora do Grêmio, o estádio estava tendo um comportamento racista, de estar xingando e ofendendo o goleiro do time adversário, que eu não lembro qual foi agora, mas eles estavam chamando esse goleiro de macaco. Um comportamento totalmente inaceitável e totalmente abominável perante a sociedade. Individualmente falando, poucas pessoas teriam coragem de se demonstrar idiota a tal ponto de chamar uma outra pessoa, um outro ser humano de macaco. Mas, na multidão, através do comportamento de manada, essa pessoa que é racista, ou talvez nem seja, se sente compelida, perde a noção de vergonha, perde a inibição e vai lá e xinga e tem um comportamento tão abominável. Foi o que aconteceu com essa menina. Só que para usar o dela, ela estava encostada no alambrado do estádio e uma câmera da Globo flagrou ela falando de maneira bem contundente, deu para fazer a leitura labial e todo mundo viu que ela xingou o goleiro de macaco. Resultado da situação. Foi criticada, parou no Fantástico, foi julgada e tal. E a defesa dela, os advogados de defesa, justificaram justamente com o comportamento de manada. Olha, minha cliente não é racista, ela é uma pessoa, muito pelo contrário, é uma pessoa bastante educada, tem noção de que não existe isso de ser humano ser um macaco, de que não se deve xingar alguém dessa maneira e tal. Mas boa parte do estádio estava lá xingando e ela se sentiu, como um calor do momento, ela se sentiu compelida a xingar também. Foi a justificativa que eles deram, né? Existe o efeito manada? Existe. Explica? Explica. Não justifica. Não é porque estamos na multidão que nós temos carta branca para sermos completos idiotas. Então, esse aí é um efeito bem claro, negativo, do efeito manada, né? Comportamento manada. Mas podemos também falar sobre os efeitos positivos, que existem e que, graças a Deus, são muitos também. Não é só de coisas ruins que existe, que vive o futebol, vive o esporte, e nem o comportamento de manada. Bom, um efeito positivo, que a gente consegue observar facilmente nos estádios, é a solidariedade em grupo, né? Em multidão.
E o respeito também. Quando alguém morre e é colocado lá um minuto de silêncio, em teoria é para ser respeitado. Em vários lugares do mundo é respeitado. No Brasil a gente ainda tem uma dificuldade muito grande pelo nosso nível educacional de respeitar um minuto de silêncio. Mas se você for na Europa e você ter a oportunidade de pegar um jogo que tem um minuto de silêncio, você vai ver uma demonstração de respeito coletiva muito grande. Você consegue ouvir uma caneta caindo no estádio em um jogo europeu durante o minuto de silêncio. Uma coisa que deve ser dita sobre o comportamento de manada. Quanto maior o nível educacional do indivíduo, menos influenciado por esse comportamento ele é. Ou seja, quanto menor é o nível educacional, mais influência ele sofre. Então, indivíduos que têm menos acesso à educação, que têm um nível de acesso à cultura menor, podem ser influenciados de maneira mais forte pelo comportamento de manada. Então, pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês, espero que tenham gostado. Comportamento de manada, em resumo, é uma coisa que existe. Tomar decisões que você às vezes não tomaria individualmente, mas toma porque está no meio de uma multidão que te oferece anonimato e tira de você a sensibilidade, a sensação de responsabilidade individual. E esse comportamento ele pode ser bom, ter efeitos positivos, como por exemplo respeito e solidariedade, e pode ter efeitos negativos, como agressões físicas, verbais, etc. No meio esportivo isso é muito fácil de ser visualizado. Então, um grande abraço do professor Leandro Paim, um abraço a todos. Então, pessoal, é isso. Quero agradecer ao professor Léo Paim e dizer que queremos, nós do Portal do Esporte Amador e do canal Esporte Sociedade, queremos vê-lo mais vezes aqui nesse espaço, tá ok? Um grande abraço para todos vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aí seus comentários, suas considerações, suas perguntas, suas críticas e inscreva-se no canal, tá ok? Nós precisamos e muito ampliar o nosso alcance e contamos com vocês. Um grande abraço.